E o segundo aviso é que, a partir do domingo que vem, nós vamos inaugurar o nosso culto Manhã com Deus. Quem está feliz por essa notícia aí? Amém, eu também estou muito feliz. Agora deixa eu perguntar, quem vai estar aqui domingo que vem às 10 da manhã para celebrar o Senhor? Olha só, muitas mãos levantadas. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Então, a partir do próximo domingo, aqui na IBA Centro, nós teremos culto às 10 da manhã e também às 18 horas, como de costume. Antes de nós prosseguirmos aqui com a exposição da palavra, queria aqui publicamente agradecer toda a igreja por cada mensagem de texto, por cada mensagem de áudio, por cada vídeo, me felicitando pelo meu aniversário. Agradecer também principalmente a juventude, por cada meme, por cada meme, pela criatividade também de me mandar uma mensagem que já foi copiada de um determinado grupo e reproduzi-la. Eu amo muito a vida de vocês, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Não tem alegria maior, não tem presente maior do que poder fazer parte da família de Deus, de podermos nos assentar à mesa da comunhão, aonde a família da fé se reúne para a glória do Pai. Obrigado por cada manifestação de carinho e principalmente por cada palavra de encorajamento, porque assim como você, a gente também passa por momentos bons e também por dias maus. E nessa hora o encorajamento ele é essencial. A gente lembra que a gente tem uma família, nós não caminhamos só. Quando eu era criança, geralmente meu pai não me perguntava o que eu queria ganhar de aniversário, porque certamente o que eu pedisse ele não ia dar conta de comprar. Mas agora que eu sou grande, eu posso fazer os meus pedidos de aniversário. Então se tem um pedido que eu gostaria de fazer a toda a igreja, é que a IBA Centro pudesse a cada dia caminhar em mais unidade, em mais comunhão, em mais santidade, e que o amor de Cristo revelado por meio do Evangelho, nas nossas vidas e nas nossas relações, seja muito maior do que as nossas diferenças, que são ínfimas diante da glória de Deus. Vamos viver esse presente para a glória do Pai, amém? Glória a Deus por isso. Vamos prosseguir então com a nossa série, Sermão da Montanha. Eu convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 17. Mateus, capítulo 5, do verso 17 em diante. O tema da mensagem nesta noite é ensinamentos sobre a lei de Deus. Todos encontraram? Diz assim o texto, palavras de Jesus: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Apenas até aí, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças nessa noite por sua bondade, por sua misericórdia e pela palavra do Senhor que foi repartida, Pai, em meio à comunidade de fé.
Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa ministrar sobre os nossos corações, que o Senhor venha nos livrar de toda frieza espiritual, de toda religiosidade, de toda apatia, de toda indiferença, Pai, mas que haja luz em nossas mentes essa noite e fogo no nosso coração, que sejamos tomados pela Sua verdade, ó Pai, e que possamos caminhar em novidade de vida, todos os dias, para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, te suplicamos nesta noite, em unidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Ensinamentos sobre a lei de Deus. A Bíblia cristã, ela está dividida em dois grandes blocos, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Ou, se você preferir, Antiga Aliança e Nova Aliança. E nos dias de hoje, quando se trata da lei de Deus, a qual nós encontramos no Antigo Testamento, uma lei que foi dada por Deus por intermédio de Moisés ao seu povo, no antigo Israel, nós percebemos que alguns na fé atualmente fazem uma certa confusão no que diz respeito à lei. Se nós precisamos guardar a lei ou não precisamos guardar a lei. E dentro dessa confusão, a gente tem que tomar um certo cuidado para não tomar dois caminhos extremos. E esses dois caminhos extremos é o que eu chamo, um de legalismo e o outro de antinomismo. O que seria o legalismo? Legalista é aquela pessoa que ela se apoia na lei, apoia toda a sua vida na lei, e ela se torna uma pessoa meticulosa, fria, rigorosa no cumprimento de regras e preceitos, sem valorizar a essência, sem valorizar a verdadeira espiritualidade. É o que no Novo Testamento geralmente Jesus chama de escribas e fariseus. Então, o legalista, ele alimenta a falsa ideia de que ele vai para o céu, de que ele vai ser salvo com base nos seus acertos, porque ele é um religioso certinho, ele não faz nada de errado. Então, no final de tudo, ele está confiando em quem? Em Deus é que não é, ele está confiando na força do seu próprio braço. É aquele que bate no peito e diz assim: não, eu sou tão bom que eu mereço ir para o céu. E coitado, mal sabe ele que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus. Porque Paulo disse que pelas obras da lei ninguém vai ser salvo. Nenhum ser humano tem mérito suficiente para herdar a vida eterna com seu próprio esforço. Então, um extremo é o legalismo. Agora, existe também um outro extremo perigoso, que é o que eu chamo de antinomismo. A palavra nomos é um termo grego para lei. Então, o antinomismo é a pessoa que tem aversão à lei. É aquela pessoa que não gosta de nenhum tipo de regra. Ela também alimenta uma falsa ideia dizendo assim: não, já que nós estamos no tempo da graça, então eu posso fazer o que eu quiser, eu sou salvo pela graça, então eu posso pecar à vontade. Já que não existe mais lei, então eu faço o que eu quiser da minha vida. E esse também é tão pobre, miserável, pecador, quanto o legalista. Então, nessa noite, a gente vai compartilhar alguns ensinos apresentados por Cristo no que diz respeito à lei de Deus do Antigo Testamento, porque Paulo diz que a lei, ela é santa, justa e boa. Então, não tem como negar essa realidade. Então, pelo menos nessa noite, pelo menos 3 ensinamentos sobre a lei de Deus. E o primeiro ensinamento é que Jesus, ele é o único capaz de cumprir toda a lei de Deus. Não existe outra pessoa que consiga realizar toda a lei de Deus, de praticar, de viver. Então Jesus é o único capaz de cumprir toda a lei de Deus. Os versos 17 e 18 dizem: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, que é a menor letra
do alfabeto hebraico, que na verdade não é o I, é um J, nem um I ou um tio, que é o menor sinal gráfico do alfabeto hebraico, vai passar da lei até que tudo se cumpra. E por meio desses dois versos, fica claro a todos nós que Jesus não veio para destruir a lei de Deus, mas Ele veio para cumpri-la. Por exemplo, se você tiver uma semente, existem duas formas de você acabar com essa semente. Ou você esmaga ela até que ela fique em pedaços, ou então você pode plantar essa semente para que ela cumpra o seu propósito e se transforme numa árvore. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Porque ao invés de esmagar a lei, de deixar a lei em pedaços, ao invés de revogar a lei, Jesus plantou a lei na sua própria vida e por meio da sua morte e ressurreição cumpriu-se o propósito de nascer uma nova aliança. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente reconhece que na Antiga Aliança nós temos dois pilares principais, que são as leis e os profetas. E aqui leis e profetas sustentam todo o sistema vigente da Antiga Aliança, ou se você preferir, Antigo Testamento. Contudo, esses dois pilares, leis e profetas, eles não eram um fim em si mesmo, porque as leis e profetas, elas apontavam para algo maior. Ontem eu estava voltando de Belo Horizonte e eu vi uma placa assim, Uberlândia a tantos quilômetros. E aquela placa não é um fim em si mesmo, ela apontava para algo que estava além dela, para algo maior. Ou seja, leis e profetas da mesma forma eram espécies de placas sinalizadoras dizendo que algo maior, alguém maior estava por vir na nova aliança. E esse alguém nós sabemos que é Cristo Jesus. Portanto, tudo que os profetas predisseram, tudo aquilo que a lei exigia, apontava para a pessoa e obra de Jesus e se cumpriu nele. É por isso que Jesus está dizendo, não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Se você se recordar, em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João para o alto de um monte, e chegando ali no topo daquela montanha, acontece ali um fenômeno transcendental, né? Quem que aparece ali naquele contexto? Moisés e Elias. Moisés, no Antigo Testamento, é o representante da lei, porque a lei foi dada por intermédio dele. E também aparece Elias, porque Elias, simbolicamente, ele representa as profecias e os profetas da Antiga Aliança. Só que naquele contexto de Mateus 17, quando aparecem Moisés e Elias, a Bíblia diz que uma nuvem com um forte brilho, e o próprio Deus brada do céu dizendo, apontando para Jesus, dizendo, esse é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Em outras palavras, não mais agora Moisés, não mais a lei, e também não mais Elias representando os profetas, porque Cristo é a finalidade da lei, tudo aponta para Jesus. Então a partir da nova aliança vocês devem ouvir o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Então a palavra se cumpre na vida de Jesus, porque Jesus é a personificação do cumprimento da lei e de toda profecia. A lei e os profetas encontram a sua forma final na pessoa e obra de Jesus. Eu sei que você talvez esteja se perguntando, pastor, mas o que isso tem a ver comigo, nos dias de hoje? E eu digo para você que isso tem tudo a ver com o povo de Deus. Tudo a ver, porque no Antigo Testamento, Deus estabeleceu sua santa lei ao povo. Contudo, por mais que o povo se esforçasse, ele sempre falhava em cumprir e obedecer. E é aqui que nós entendemos algo muito importante. A lei de Deus, ela não foi dada como um meio de salvação. A lei de Deus nos foi concedida para nos dar consciência do quanto somos pecadores, do quanto somos falhos, do quanto eu e você somos imperfeitos. A lei foi para calar a boca daquela comunidade judaica que batia no peito dizendo, não, eu sou bom, eu consigo cumprir toda a lei. Mentira, não consegue.
Porque a lei nos foi dada para gerar consciência de que nós não conseguimos cumpri-la. Por mais que a gente se esforce, uma hora ou outra, nós iremos falhar. E isso nos ensina uma grande lição. A lição de que o ser humano é incapaz de salvar a si mesmo. Porque a lei exige perfeição. E perfeitos nós não somos. Portanto, todo ser humano precisa de um Salvador. Todo ser humano precisa de um Redentor que faça por ele o que ele não é capaz de fazer por si mesmo. Então a pergunta: qual é a solução para a humanidade? E a solução para a humanidade foi dada pelo próprio Deus. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A solução que todo ser humano precisa tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Entende isso, meu irmão? Aquilo que não poderíamos fazer por nós, Deus fez por nós, enviando Jesus como nosso representante e substituto. Porque se a lei exigia perfeição, Jesus foi a pessoa perfeita que no poder do Espírito Santo cumpriu por nós toda a lei de Deus. O único capaz de cumprir toda a lei de Deus, porque ele jamais cometeu pecado algum, ele caminhou em perfeita obediência e com a sua perfeição, ele morreu no nosso lugar e satisfez a justiça de Deus. Ele morreu como um substituto dos transgressores da lei que éramos nós. Por isso, todas as exigências da lei foram plenamente satisfeitas pela obra redentora de Cristo. Então grave isso no seu coração essa noite. Nós não somos salvos por tentarmos cumprir a lei de Deus. Nós somos salvos por crermos naquele que cumpriu a lei de Deus por mim e por você, Jesus Cristo. É daí que vem a salvação. Não adianta você se esforçar, você não vai conseguir. Mas o que você não pode, Deus pode. E Ele nos deu Jesus para isso. Aqui está a nossa esperança. Por isso que nós temos esperança de redenção e de vida eterna, porque não é obra minha, é obra do Senhor por cada um de nós. Então o primeiro ensinamento da lei é que Jesus foi o único capaz de cumprir toda a lei de Deus. Somente Ele. Segundo ensinamento: a lei moral de Deus precisa ser respeitada nos dias de hoje. O verso 19 diz: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O que Jesus está afirmando aqui é que a santa lei de Deus precisa ser respeitada. E o que é a lei de Deus? A lei é um sistema de legislação que Deus concedeu ao seu povo no Antigo Testamento. E para a gente ser um pouco mais didático, a lei do Antigo Testamento, ela era classificada em 3 categorias: leis civis, leis cerimoniais e leis morais. Leis civis, também conhecidas como leis judiciais, eram leis que envolviam pena capital, demarcação de território, divisão de despojos de guerra, relacionado à nação e à administração política do antigo Israel, lá na antiga aliança. Leis civis ou judiciais. Temos também as leis cerimoniais, podemos chamar também de leis religiosas no Antigo Testamento, relacionadas ao sacerdócio levítico, sacrifício de animais, incenso, cerimônias de lavagem e purificação e etc. Tudo isso apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para a pessoa e obra de Jesus. E além das leis civis e cerimoniais, nós também temos as leis morais, que nada mais é do que a revelação do caráter e da vontade de Deus para a humanidade. E aí a gente vai se perguntar: pastor, eu preciso guardar toda a lei de Deus nos dias de hoje? Deixa eu tentar explicar. Quanto à lei de Deus no Antigo Testamento, a gente precisa guardar
apenas aquilo que foi confirmado pelo Novo Testamento. Por exemplo, as leis civis e as leis cerimoniais, nós não precisamos mais guardar, porque o Novo Testamento deixa claro que elas já cessaram, foram cumpridas em Jesus. No entanto, as leis morais, apesar de Cristo ter cumprido por nós, elas ainda permanecem, porque elas são perenes, imutáveis e traduzem o caráter de Deus para todos nós. Elas contêm princípios morais válidos para pessoas de qualquer povo, de qualquer época. Portanto, devemos respeitar e observar as leis morais de Deus, não para sermos salvos, mas como norma de gratidão, já que nós já fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então precisamos sim guardar e observar as leis morais de Deus, porque elas continuam. Afinal de contas, a lei moral que diz não matarás, está valendo ainda. Deus não deu autorização para a gente sair matando ninguém, para a gente sair adulterando, para a gente sair cobiçando. Então elas ainda estão vigentes, porém agora pelo Espírito Santo gravado em nossos corações. Portanto, já que nós devemos respeitar a lei moral de Deus, aí eu pergunto, qual é a essência da lei de Deus? O que é que está no espírito da lei? O que é que está no centro dessa lei moral? Qual é o coração da lei moral de Deus para as nossas vidas? E certamente eu vou dizer para vocês que a essência da lei, o resumo da lei, o coração da lei é a prática do amor. Porque o amor é capaz de resumir toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. Se você parar para pensar no Antigo Testamento, toda a lei de Deus, ela foi contabilizada pelos sacerdotes do Antigo Testamento com um número de 613 preceitos. É como se fosse um grande vadimeco, Carlos, com 613 artigos. E desses 613 preceitos da lei de Deus, 248 são chamados de mandamentos positivos e 365 de mandamentos negativos. Mandamentos positivos é Deus dizendo, faça isso, viva dessa forma. E mandamentos negativos são mandamentos proibitivos. Não faça isso, não diga isso, não viva dessa maneira. Só que Deus, didaticamente, no Antigo Testamento, Ele pegou os 613 preceitos da lei e Ele resumiu em apenas 10. Nós encontramos os 10 mandamentos tipificados lá em Êxodo capítulo 20. Nós temos ali o decálogo. Então Deus pegou 613 mandamentos e resumiu em apenas 10. Para quê? Para que o seu povo pudesse entender o coração da lei, a essência da lei. Quais são os 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagens de escultura. Não dirás o nome do seu Deus em vão. Lembre-se do dia de sábado para poder santificá-lo. Honre o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não cobiçará nada do seu próximo. 10 mandamentos, Deus resumiu para a gente entender a essência. Por quê? A essência da lei aponta para um relacionamento correto. Porque se você parar para pensar, os 4 primeiros mandamentos falam da nossa relação com o Criador. Não ter outros deuses diante dele, não dizer o nome dele em vão, então é um relacionamento correto com ele. E os 6 últimos apontam para um relacionamento correto com o nosso semelhante. Você não vai matar, não vai adulterar, não vai mentir, não vai cobiçar nada do seu irmão. Então Deus, na expectativa de que seu povo entendesse a essência da lei, o coração da lei, resumiu em apenas 10. Só que não parou por aí. Deus queria tanto que o seu povo entendesse o coração da lei, que algo maravilhoso aconteceu. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, aquele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de quem Deus é, e ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus para revelar o Pai e a essência da santa lei.
Então, se no Antigo Testamento o Pai resumiu 613 artigos da lei em apenas 10, no Novo Testamento Jesus resumiu em apenas 2. É o que diz o texto de Mateus 22, do verso 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aqui Jesus está citando Deuteronômio 6, verso 5. E ele prossegue: esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se os 10 mandamentos nos ensinam a ter um relacionamento correto, agora no Novo Testamento, Jesus também nos ensina que esse relacionamento correto com Deus e com o nosso semelhante deve estar fundamentado, consolidado sobre a plataforma do amor. O amor de Deus revelado no Evangelho é o que nos guia no trilho de um relacionamento correto com Deus e com os nossos irmãos na fé. Então Jesus veio nos ensinar que o amor é o cumprimento da lei. Então eu volto a perguntar: qual é o coração da lei? Qual é a essência da lei? Qual é o centro da vontade de Deus para o seu povo? E a resposta é o amor. Não é à toa que o próprio Paulo, em Romanos capítulo 13, dos versos 8 a 10, ele vai dizer que o resumo da lei é o amor. Queria pedir a Thaís para projetar para a gente. É possível, Thaís? Projetar Romanos 13, do verso 8 ao verso 10, que vai nos falar isso. Não fiquem devendo nada a ninguém. Isso aí é para quem gosta de dever pessoas, viu, gente? A recomendação bíblica: não deva nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Aquilo que Deus desejava tanto que os escribas, os fariseus entendessem, eles não conseguiram entender, porque eles eram legalistas. Eles viviam a frieza da religião. Eles preferiam viver de regras mortas do que de um relacionamento vivo. Eles não entenderam o coração da lei, a essência, que é o próprio amor de Deus. Então eu te pergunto essa noite: você tem respeitado e observado a lei moral de Deus? Será que você tem vivido de fato esse amor? Será que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Será que nós amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos? Se a nossa resposta for sim, então nós já somos alguém que, pela ação do Espírito Santo, já entendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É o amor. Então, em primeiro lugar, Jesus cumpriu toda a lei de Deus por nós. Não éramos capazes. Agora, em segundo lugar, nós também entendemos que a lei moral de Deus precisa ser respeitada. E por fim, em terceiro lugar, a lei de Deus requer um coração sincero. A lei de Deus requer uma justiça sem hipocrisia. Um coração genuíno, um coração verdadeiro diante dele, em todo o tempo. E no verso 20 Jesus diz: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. E aí eu pergunto para vocês: quem eram os escribas e fariseus? Os escribas e fariseus eram popularmente conhecidos por serem os grandes estudiosos e guardiões da lei. Os escribas, eles eram uma espécie de profissionais da escrita, que fielmente e com muita precisão
estudavam e reproduziam cópias da santa lei de Deus, do texto sagrado. E os fariseus eram aqueles que pertenciam a uma das principais seitas judaicas do Antigo Testamento. Eles eram extremamente severos, meticulosos, rigorosos no cumprimento da lei de Deus. E só para a gente ter uma ideia, alguns estudiosos afirmam que no tempo de Jesus havia um certo ditado, que eles diziam que se 2 pessoas apenas forem para o céu, uma delas vai ser escriba e a outra vai ser fariseu. Era o ditado que tinha naquele tempo, porque eles eram popularmente conhecidos como os caras, aqueles que guardam a lei de Deus, aqueles que protegem a santa lei do Criador de todas as coisas. Agora pensa comigo, se os escribas e fariseus, eles eram popularmente conhecidos por serem os guardiões e defensores da lei de Deus, por qual motivo Jesus está dizendo que a nossa justiça tem que ultrapassar deles? Tem que exceder, tem que ir além do que a própria justiça dos escribas e dos fariseus. Em qual sentido a nossa espiritualidade deve ser superior a deles? E aqui nós entendemos que quando Jesus diz isso, Ele não está falando de quantidade, mas Ele está falando de qualidade. Ele não está falando de quantidade num sentido assim, não, se os fariseus conseguem obedecer 300 mandamentos dos 613, então vocês precisam ultrapassar esse número e obedecer 400, 500. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é na quantidade, mas é na qualidade daquilo que vem do coração. Porque escribas e fariseus cumpriam regras da lei sem compreender e viver a sua essência. Eles cumpriam a lei de Deus de forma externa e teatral. Esses religiosos, eles tinham fome de prestígio. Eles gostavam de se gabar publicamente. E eles promoviam uma falsa justiça que glorificava o próprio ego. No discurso, eles eram doutores da lei, mas na prática, eles gostavam de oprimir pessoas em nome de Deus. Cuidado com todo tipo de liderança estabelecida que gosta de oprimir pessoas em nome de Deus, de toda liderança tóxica, manipuladora. Isso é diabólico. Resumindo, era uma espiritualidade de fachada, era um discurso legalista, era uma santidade aparente. Por isso, quando Jesus diz que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, Ele não está falando de quantidade, mas de qualidade. Ele está falando de uma justiça que é sincera, que é interna, que é real, ou seja, que vem de dentro do nosso coração. Afinal de contas, qual era um dos principais pecados dos escribas e fariseus? Sabe qual era? A hipocrisia. A hipocrisia, porque na essência eles desobedeciam a lei que afirmavam proteger. Eles mantinham uma devoção completamente aparente. É por isso que em Mateus 15, Jesus vira para os escribas e para os fariseus e diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. O que é isso? Hipocrisia. Quando eu falo algo, mas não sou isso que eu estou falando, há um desajuste, há uma falta de simetria de caráter. Eu falo uma coisa, mas vivo outra totalmente diferente. Em Mateus 23, Jesus diz: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque eles dizem e não fazem. É o grande pecado dos fariseus, a hipocrisia. Eu citei em outro culto o texto quando Jesus diz que eles são como sepulcros calhados. Por fora é bonito, está tudo certo, parece que faz tudo certinho, mas por dentro só resta podridão e morte. Então a hipocrisia é uma devoção aparente. E aqui eu faço um alerta. Todos nós precisamos guardar o nosso coração dos pecados do legalismo, da religiosidade e da hipocrisia. Porque se eu e você, nós não vigiarmos,
a gente vai acabar descobrindo que é possível a gente vir ao culto e não adorar a Deus em espírito e em verdade. Se a gente não vigiar, a gente vai descobrir que é possível vir à igreja e, na essência, ainda não ser igreja. A gente vai descobrir que é possível servir em muitos ministérios e, ao mesmo tempo, ter um coração com motivações diabólicas. Vamos descobrir que é possível ser zeloso em cumprir regras religiosas e, ao mesmo tempo, desprezar pessoas por causa disso. Se não vigiarmos, se não formos vigilantes, uma hora ou outra, a gente vai descobrir que é possível não beber, não fumar, não jogar e ainda assim ter um coração completamente mundano. Um coração que está com falta de sintonia com aquilo que sai dos nossos lábios. Por isso, repito, precisamos guardar o nosso coração do pecado do legalismo e da hipocrisia. Talvez alguém entre nós chegue a pensar assim: ah, pastor, não, mas eu não sou legalista, eu não sou hipócrita como os escribas e fariseus, porque eu sou discípulo de Jesus, pastor. E amém por isso, glória a Deus por isso. Mas ainda assim você precisa se manter vigilante, porque até os discípulos de Jesus, se não vigiarem, correm um grande risco de cair no pecado da hipocrisia. Ah, não, pastor, isso não é possível. É possível. Lembra do apóstolo Pedro? Um dos discípulos de Cristo, que foi aquele que fez juras de amor, dizendo: não, Senhor, se preciso for, eu vou morrer contigo, eu vou dar a minha vida pelo Senhor, eu vou para a prisão se preciso for. E o mesmo Pedro que disse isso, em tons de certeza, de convicção, foi o mesmo Pedro que afirmou não conhecer aquele Cristo perseguido e ferido pelos homens. O discurso é um, na hora do vamos ver, foi tudo diferente. Eu estou falando, os discípulos de Jesus precisam caminhar em vigilância, senão a hipocrisia vai tomando o nosso coração. E aí talvez alguém vai pensar assim: não, pastor, está pegando pesado, porque aí Pedro não tinha o Espírito Santo. Ah, é verdade, o Espírito Santo vem em Atos 2. Então agora Pedro, cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho, muitas vidas são salvas para a glória de Deus, realmente. Mas espera aí, e aquele episódio lá em Antioquia, que está registrado lá em Gálatas 2, onde o apóstolo Paulo chega em Antioquia e começa a repreender o apóstolo Pedro, que estava no pecado de hipocrisia, porque na frente dos gentios ele era uma coisa, mas quando os judeus chegavam, ele mudava tudo. Então espera aí, a gente agora está falando de um Pedro, apóstolo, discípulo de Jesus, líder da igreja, cheio do Espírito Santo, voltando a cair no mesmo pecado de antes. Ah, meu irmão, mas o que me consola é saber que Pedro se arrependeu. Pastor, como que você sabe que Pedro se arrependeu? É porque quando Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1, ele diz para a igreja: abandonem toda hipocrisia. Ou seja, houve arrependimento. Aí alguém vai pensar assim: não, então se Paulo, o apóstolo Paulo corrigiu Pedro, então Paulo era o cara. Aí a gente vai ler o capítulo 7 da carta aos Romanos, dizendo: o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E ele completa dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, porque o Pai nos deu a pessoa de Cristo. Então, assim como eu creio que Paulo se arrependeu, Pedro também se arrependeu. E com isso nós podemos aprender duas coisas importantes. Se o apóstolo Pedro se arrependeu, nós também podemos nos arrepender. Nós também podemos nos arrepender. Primeira coisa é ser vigilante, porque se ele caiu, meu irmão, a Bíblia, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos andar em vigilância. Mas em segundo lugar, se Pedro abandonou toda hipocrisia, nós também podemos abandonar. Se ele se arrependeu de fato e de verdade, nós também podemos nos arrepender. Se Pedro mudou de vida, nós também podemos mudar, porque o mesmo Espírito Santo que habitava na vida dele é o mesmo que hoje habita na minha e na sua vida.
Então é possível sim mudar de vida. A graça de Deus está sobre nós. Então o que Jesus quer da igreja é que a gente viva uma espiritualidade verdadeira, um coração sincero, uma justiça sem hipocrisia, porque Deus não quer um bando de pessoas especialistas em cumprir regras mortas. Deus quer filhos que amem fazer a sua vontade. Por isso, se a qualidade da nossa justiça não ultrapassar dos escribas e dos fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Se a nossa fé for fingida, se a nossa espiritualidade não for verdadeira, se o nosso cristianismo for hipócrita e da boca para fora, jamais entraremos no reino dos céus. Por isso, eu e você precisamos aprender a obedecer à lei moral de Deus de todo o nosso coração, porque o verdadeiro cumprimento da lei não é externo, não é teatral, mas é interior, é sincero, é real. E se não houver uma ação do Espírito Santo, essa lei não tem condições de cair no nosso coração e gerar transformação de vida. Somente quando nós olhamos para a lei sobre a perspectiva de Cristo Jesus e sobre a ação do Espírito Santo, é que de fato podemos exercer uma justiça verdadeira que ultrapassa a dos hipócritas religiosos. Então, grave isso no seu coração. A verdadeira justiça que vem do coração só pode ser produzida pelo Espírito de Cristo. E essa justiça é a evidência de um novo nascimento, sem o qual ninguém entra no reino dos céus. E aqui eu quero concluir, dizendo para você que na sua experiência de fé, não seja um legalista, não seja um crente chato, achando que vai herdar a vida eterna por estar fazendo tudo certinho. Não, não é por obras, é pela graça mediante a fé em Jesus. Então não seja legalista. E também não seja um liberal antinomista que acha que não tem regra e que não precisa respeitar mais nada. Inclusive que não precisa viver em santidade. Não, não seja legalista e também não seja antinomista. Pastor, o que eu preciso ser? Você precisa ser um intranomista. Nem existe esse termo, né? Acabei de inventar. Vai ser um intranomista, ou seja, aquele que tem a lei gravada no coração, a lei moral, que foi gravada pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou viver essa lei não para salvação, eu sou salvo pela fé, mas como forma de gratidão diante de Deus Pai. Que vocês não se esqueçam que somente Jesus foi capaz de cumprir toda a lei de Deus por nós. Isso indica que o ser humano não pode salvar a si mesmo. Todos nós precisamos de um Salvador, e o seu nome é Jesus. A lei moral de Deus precisa ser respeitada, não para salvação, mas como forma de gratidão. E por fim, a lei de Deus requer de nós um coração verdadeiro e um coração completamente sincero. Enquanto os religiosos cumpriam essa lei de forma externa e teatral, Jesus nos ensina a obedecer de forma interna, sincera e real. E eu finalizo dizendo, meu irmão, Deus não quer um bando de pessoas especialistas em cumprir regras mortas. Deus quer filhos que amem fazer a sua vontade, para a sua própria glória, e que vivem de coração, não na frieza da lei e da religiosidade, mas no calor e na vida do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E que possamos viver assim todos os dias, entendendo que a salvação recebemos de graça, e agora como uma forma, um ato de gratidão e honra ao nome do Senhor, nós vamos viver a lei moral, nós vamos ser intranomistas, a lei que vem do coração e que foi gravada, gerada pelo Espírito de Cristo. Que essa seja a nossa verdade todos os dias, para a glória de Deus Pai. Se você puder ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos por um instante. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia. Em unidade nós te suplicamos nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha nos livrar de todas as máscaras. Livra o nosso coração de discípulos, Pai, de toda a hipocrisia, Deus.
Nós não queremos voltar a cair nos mesmos pecados de antes, assim como foi com Pedro. Por isso, nessa noite nós te suplicamos, Espírito Santo de Deus, seja o nosso auxílio, nos tome pela mão, não permita que a gente tropece em alguma pedra, Senhor. Firma os nossos passos sobre a rocha que é Cristo Jesus, e guarda o nosso coração, ó Pai, de toda contaminação, de toda hipocrisia, de todo falso cristianismo, Pai. Que as nossas palavras estejam em harmonia com o nosso coração, com o caráter de Cristo que é revelado em nós, Pai. Que o Senhor nos ajude como igreja local a viver a sua vontade para a sua glória todos os dias, Senhor. Entendendo que por mais que a gente se esforce, nós não somos merecedores da vida eterna, porque ninguém é salvo pelas obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, aquele que de fato cumpriu a lei de Deus por cada um de nós. Nós te exaltamos nessa noite, Pai, não na frieza da lei, mas pela vida do Espírito. Nessa noite nós te adoramos, nós te bendizemos, nós declaramos que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que Tu és o nosso Redentor, aquele que nos levanta da lamaçal, que nos levanta do pecado. Só o Senhor, Pai, nos purifica, só o Senhor nos santifica, só o Senhor, por meio do Teu Espírito, pode nos dar um novo coração. É só o Senhor, Pai. Essa obra é Tua, do início ao fim. Essa obra é do Senhor, Jesus. Ela é Tua, Jesus. Ela é Tua, Jesus. Coração igual ao Teu, meu Mestre. Coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Diga isso. Coração igual ao Teu, meu Mestre. Coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Já que você está cantando essa verdade, ainda com olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, eu quero te convidar nesta noite a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso com a minha boca e creio com o coração que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo, reconhecendo que a salvação é apenas pela graça, mediante a fé em Jesus. Amém. E ainda com seus olhos fechados, eu queria perguntar se tem alguém nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus. Aí do seu lugar, levante a sua mão bem alto. Se você se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo, aí mesmo onde você está, levante a sua mão. Nós queremos orar por você, interceder pela sua vida, reconhecendo que a obra redentora de Cristo é tudo o que nós mais precisamos. Porque não adianta você se esforçar, nenhum ser humano é capaz de conseguir. Apenas aquele que venceu o pecado por nós é capaz de fazer isso pela gente. E se porventura você não quiser levantar sua mão, mas se no seu coração você ainda recebe Jesus como Senhor e Salvador, ao final da reunião você pode me procurar. Eu quero orar por você, orar com você,
para selar esse momento, onde Deus faz novas todas as coisas por meio do Espírito Santo que nos foi dado. É assim que nós cremos. Amém, meus irmãos? Quem tem certeza da vida eterna aí? Quem é salvo pelas obras da lei? Hã? Quem é salvo aí pelas obras da lei? Não. Quem é salvo pela graça mediante a fé em Jesus? E quem tem a lei moral gravada pelo Espírito no coração? Todos nós. Assim devemos viver e prosseguir para a glória de Deus Pai. Amém? Minha esposa, quando sobe assim, tem... É que você ia dar a bênção apostólica, né? Finalizado. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Obrigada pela falando oportunidade. aqui que a gente veio de uniforme. Ah, ele me copiou. Eu escolhi primeiro também. E ontem foi aniversário desse homem maravilhoso. E nós, como igreja, nós queremos honrar o Senhor pela sua vida, agradecer ao Senhor. Gente, verdadeiramente, se você quer conhecer uma pessoa, você procura saber dentro de casa como essa pessoa é. E o meu marido, ele é o mesmo, em casa, fora, uma pessoa íntegra, um excelente pai, um marido amoroso, que às vezes eu me sinto até uma criança, de tanto cuidado que eu recebo. E verdadeiramente é um homem de Deus. Se você tentar entrar em contato com ele pela manhã, às vezes você vai passar mal, porque ele não vai responder, porque ele está ali no devocional dele, sempre em oração e consagração. Ele ama de verdade o que faz, em plenitude. E você é um homem de Deus, um homem de verdade. E nós somos felizes por pertencer a esse rebanho. Eu me coloco também como esposa, mas como ovelha. Você é o nosso pastor, você é meu pastor. Confio integralmente na direção que o Senhor dá para você, e você conduz todo esse povo. Nós te amamos muito. E eu quero chamar aqui os líderes de célula, representando toda a igreja, como símbolo, trazendo alguns presentes. Não tem jeito. Você achou que era só os parabéns no começo, né? Cadê o Carlos? Oi, pastor. Eu quero deixar algumas palavras para o senhor. Vou ser breve e objetivo, mas eu espero que transpareça os sentimentos da nossa célula e da igreja também. O apóstolo Paulo, em seus textos famosos, em 1 Coríntios 13, ele diz que mesmo que a gente tivesse o dom de falar a língua dos anjos, de profetizar ou de ter uma fé sobrenatural, de nada adiantaria se a gente não tivesse o amor. E eu acho que essa é uma característica que fica muito exposta no Senhor. E é bem verdade que a gente pode ver várias outras características no caráter do Senhor, como simplicidade, humildade, a sabedoria, a mansidão. Mas eu vejo que o amor, ele é muito transparente na vida do Senhor. É um amor que ele é vertical entre o Senhor e Deus e horizontal entre o Senhor e a igreja. E a gente se sente muito amado ao caminhar com o Senhor, porque a gente vê o seu coração exposto o tempo todo. A gente vê o Senhor sofrendo verdadeiramente com os que sofrem. A gente vê realmente o Senhor se alegrando com aqueles que se alegram. E a gente se sente cuidado por estar perto de vocês, e principalmente, né, dos pastores, porque a gente realmente recebe esse amor de uma forma direta, de uma forma indireta. E a gente se sente como realmente orientado por um pastor que está disposto a dar a vida pelas ovelhas, a guiar as suas ovelhas. E a gente sabe que nesse caminho a gente sempre vai estar direcionado para ter esse amor vertical e horizontal. Então a gente queria agradecer muito pela vida do Senhor. Eu espero, como eu disse para o Senhor, eu sei que o Senhor vai colher muitos frutos na eternidade pela obra que o Senhor tem feito e pelo seu sim. Mas eu espero poder ver também o Senhor colhendo vários frutos aqui, como homem natural, vendo aqui na igreja. Várias conversões, várias pessoas sendo salvas através da sua palavra, através da sua obra, através da obra da igreja. Então a gente quer dizer que te ama muito e espera poder comemorar muitos aniversários com o Senhor ainda. Amém.
pastor, e representando toda a rede de jovens, a gente quer te falar que o Senhor é uma inspiração para nós, principalmente porque quando a gente olha para o Senhor, mesmo sendo tão jovem ainda, Gostei disso. o Senhor transparece, e não só transparece, mas o Senhor carrega na sua essência maturidade, devoção, diligência. E na maior parte das nossas células, na Link 1, sempre que a gente vai falar de uma pessoa que é inspiração para nós, o nome do Senhor surge. É quase que toda célula. Então, é um privilégio caminhar com o Senhor. E eu sou muito feliz de ser pastoreada pelo Senhor. O Arthur também. Ele é vergonhoso, o Senhor sabe, mas ele é muito feliz também. E a gente ama você. Amém. Meu pastor e amigo, Pastor Ronald. é um privilégio, né? Ser pastoreado pelo Senhor. E quando a gente olha para você, a gente vê exatamente as palavras de Jesus quando diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esses requisitos e atributos se vê na sua vida assim, de uma forma bem nítida. E me alegro porque eu tenho aprendido muito caminhando aqui. E assim, me sinto honrado de caminhar com vocês e servir, né, a essa casa tão linda. E eu convido a vocês, igreja, a estender as mãos. Convido a pastora para ficar do lado aqui, para a gente fazer a oração. O aniversário é seu, não sou original, mas o presente é nosso de ter como pastor. E como nem todo mundo é perfeito, ela é cruzeirense. Vai exigir demais também, né, meu querido? Eu agradeci pelas mensagens, né? E obrigado também àqueles que me mandaram mensagem, porque o Clube Atlético Mineiro faz aniversário no dia 25 de março, no mesmo dia que eu. Obrigado, tá? Será que é um sinal? Amém. Estenda as suas mãos, vamos orar e abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Douglas e pela sua família. Te agradecemos, ó Pai, pelos anos de vida que o Senhor tem concedido a ele. Te agradecemos pela sabedoria dos céus que o Senhor tem estendido a ele. Pai, pelo carinho, pelo teu livramento, pelo teu sustento, pela graça do Senhor. Pai, por tantas coisas, por tantos atributos que o Senhor tem dado a este homem de Deus. E nós somos gratos ao Senhor, porque aprendemos cada dia a amar mais e mais, não só a vida do pastor Douglas, mas toda a sua casa. Pai, nós vimos como um balizador, uma referência para os nossos dias, para essa geração, e somos gratos por isso. Pai, por isso, como igreja, nós queremos abençoar a vida dele e toda a sua casa, e dizer, Pai, em nome de Jesus, sê tu uma bênção. Amém. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor na vida do pastor Douglas. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva o pastor Douglas! Meus irmãos, ainda com os dedos sujos, muito obrigado, de coração. E depois de todas essas palavras, acho que só me resta dizer como Paulo: miserável homem que sou. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, pelo coração generoso de cada um de vocês, pelas palavras de encorajamento, pela entrega, pela amizade. É um privilégio a gente poder ser família de Deus e podermos contar uns com os outros em todo o tempo. Muito obrigado, Igreja Batista do Amor, Setor Centro. E agora sim, né? Podemos encerrar, né?
O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Puxa aqui, papaizinho, desliga o microfone.